Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma grande alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, irmãos, juntos para poder dar continuidade àquilo que nós iniciamos na quinta-feira. Não sei se vocês se lembram, mas na quinta-feira nós estávamos aí falando sobre o direcionamento da renovação carismática do ano de 2020, ao qual nós estamos. O direcionamento de 2021 já saiu, né? Eu já tenho conhecimento, né? Já saiu aí, já foi divulgado aí pelas redes sociais do movimento, né? No portal da renovação. Porém, como sempre, todo ano eu faço o artigo acerca desse direcionamento anual da renovação carismática do Brasil. E deste ano não vai ser diferente, né? 2021 não vai ser diferente. Porém, como eu vou participar do ENF, né? Assim como eu fiz em 2018, então agora em 2020 eu vou participar online também do ENF Online, que desse ano vai ser online, que é o Encontro Nacional de Formação, que é dever de todo carismático, de todos os servos, coordenadores de grupo de oração, estarem, né, presentes nesse encontro. Quando ele é presencial, seria bom que todo mundo se planejasse o ano inteiro para poder estar lá, né? Planejasse assim a partir de janeiro, o encontro é sempre em janeiro, então a partir de fevereiro já começasse a se planejar para o ano seguinte, né? No caso aqui seria no fevereiro do ano de 2020, que se preparasse até janeiro de 2021, então, quando será o ENF. E graças a Deus, este ano é mais barato, né, no que diz respeito a preço, porque ele vai ser online, então todo mundo vai estar em casa, nós vamos poder acessar todo o conteúdo em casa, né, a partir de cada um do seu ministério. Então, irmãos, a gente precisa aproveitar. Então, depois que eu participar do ENF, como aconteceu em 2018, assim também será agora também, né? Então, só depois do ENF é que eu vou escrever, então, o artigo do direcionamento da renovação carismática de 2021. Então, no primeiro vídeo, eu expliquei o porquê que nós estamos fazendo aqui o vídeo sobre o direcionamento da renovação deste ano de 2020. Né? Então, quem quiser acessar, acesse lá o primeiro vídeo, né? Que este aqui é continuação do primeiro, né? Que foi feito na quinta-feira. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Então, caso você queira se posicionar aí acerca do porquê que o Antônio Lúcio cismou de fazer, né? Então, dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo da quinta-feira, né? Eu não sei como é que faz para fazer aqueles negocinhos que fica rodando o link, né? Aparece aqui em cima no YouTube, né? No Facebook eu não sei se tem esse recurso, eu acredito que não. Mas lá no YouTube tem, eu não sei mexer com esse trem. Mas louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, desde já, vai compartilhando, montando a sua sala de vídeo, caso você queira e sinta no coração que deva fazer isso, né? Promovendo aí, compartilhando nas suas redes sociais. E nós vamos aqui então dar sequência a esta pregação. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, que é o rema da renovação deste ano. Como sempre eu faço, irmãos, eu gosto assim de deixar bem claro, eu disse no vídeo anterior, isso aqui não foi a renovação carismática que mandou fazer, tá? Isso aqui é particular meu, tá bom? Então que fique bem claro isso, mais uma vez, sou eu, como membro do movimento, que decidi fazer na minha página esta colocação, tá ok? Então o movimento não tem responsabilidade nenhuma em responder por mim, tá bom? Então, para que ninguém aí, o Lúcio está falando em nome da renovação. Não, estou falando no meu nome mesmo. Então, na minha página, também no canal do YouTube, tá aí meu nome. Então, qualquer coisa, é comigo que tem que se falar. Tá bom? Não foi minha coordenação que mandou. Eu tenho uma diocese que responde por mim, porém, aqui eu não estou em nome da diocese, né? É um apostolado diferente de evangelizar através das redes sociais, aí fazer valer a pena, né, a ferramenta que nós temos da internet, já que ela anda tão poluída ultimamente, né? Mas enfim, então vai compartilhando. Quando sair o link do YouTube, por favor, assistam lá no YouTube também, ou então vocês compartilhem o link do YouTube para ajudar esse miserável pregador. Rapaz do céu, né? Compartilha lá, se inscreva lá na página também, né? E se caso Deus colocar no teu coração que você deve se inscrever na página, faça lá, caso
alguma pregação desse miserável pregador tenha tocado você, mexido com você, Deus tenha feito alguma coisa na sua vida através de alguma pregação, deixe lá nos comentários seu testemunho, aqui também no Facebook, mas lá no YouTube também, principalmente lá no YouTube, onde futuramente será somente lá que nós vamos fazer as nossas transmissões, né? Por enquanto, pelo menos nesse tempo aqui pandêmico, né? A gente vai conciliando as coisas aí, enquanto Deus não providencia um notebook para nós, ou um netbook para a gente poder fazer simultâneo. Então continuaremos assim, replicando de um e de outro, como nós fazemos no começo. E para a glória de Deus, tá aí o canal, quem quiser se inscrever, se inscreva, se achar que deve, se achar que convém, então vai lá, se inscreva, aqui no Facebook é a mesma coisa, se quiser me seguir aí na página do Facebook, você me siga, eu não tenho uma página particular, é o meu perfil do Facebook, né, eu tirei as páginas que eu tinha uma página de um perfil, então eu tirei a página, deixei só eu lá, o perfil do Facebook lá, e tá de bom tamanho, Deus sabe o que necessita o meu coração e sabe quanto eu preciso entender e ser dócil aonde Deus quer atingir, né? Então para mim isso basta, atingir aquilo que Deus quer atingir. E se você está online, por favor, confirme aí se o áudio está bom, né? Se você consegue me ouvir bem, dá uma comentada aí dizendo o áudio está ok, que aí tá tudo certo para a gente começar então a fazer o complemento da pregação de quinta-feira, falando desse belo direcionamento da renovação carismática deste ano. Seria bom se todo o suposto carismático, né, que é afiliado à renovação carismática, desse uma olhadinha nesse direcionamento, né, desse o devido valor e vivesse da devida forma o que esse tema sugere para nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Eu quero saudar os irmãos aí que estão assistindo, né? Eu vejo aqui alguns irmãos entrando e saindo, né? Alguns permanecem, ficam um pouquinho, depois saem, né? Louvado seja Deus por isso, você não é obrigado a ficar aqui, tá bom? Mas se você está aí me assistindo e puder confirmar se o áudio está bom, nossa, você vai me ajudar pra caramba. Você vai ajudar esse miserável pregador pra caramba. Vai me dar aí uma certeza maior de que você está me ouvindo bem, tá bom? Então vamos lá, irmãos, pega comigo, por favor, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, de onde se baseia aí o tema da renovação carismática deste ano. Se você puder aí dar o seu, não só o like, né, mas que você possa aí. Opa, Cleidson, obrigado, irmão, Deus abençoe aí, né, saudar os irmãos aí que entraram aí, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma saudada nos irmãos aí, Cassiano, meu grande irmão, né, do grupo de oração Mãe Rainha, a Iraildes, seja muito bem-vinda, o Luciano Zabarella, o Cleidson, né, que confirmou o áudio aí, louvado seja Deus, obrigado, irmão, Deus abençoe, saudade de ti, meu querido. Patrícia, seja bem-vinda também, boa noite, louvado seja Deus, obrigado, saudar vocês aí, meu muito obrigado, né, por estarem aí online aí participando aí dessa transmissão. Não gosto de chamar de live, né, live virou modinha, eu prefiro transmissão porque eu tô transmitindo, então eu tô transmitindo, então é transmissão. Mas pega aí comigo, por favor, irmãos, a tua Bíblia, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, eu vou usar os versículos 1 e 2, né? O versículo 2 é onde está o direcionamento da renovação carismática deste ano de 2020, tá ok? Mas a gente pega 1 e 2 para contextualizar a palavra, né? A passagem, porque em virtude do tema, então vale a pena nós vermos aí os dois versículos. A minha tradução será da Bíblia do Peregrino, como eu sempre informo para vocês a tradução que eu estou usando. Diz o texto, irmãos, versículo 1, Romanos 12, versículo 1. Agora, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes como sacrifício vivo, santo e aceitável. Seja esse o vosso culto espiritual.
Não vos ajusteis, na Bíblia da Ave Maria está não vos conformeis, e outras traduções também vai trazer não vos conformeis e não vos ajusteis, ok? Na Bíblia do Peregrino a tradução está não vos ajusteis a este mundo, e sim transformai-vos com uma mentalidade nova para discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, nos ensina Santo Agostinho. Pois bem, irmãos, a tradução da Bíblia do Peregrino, ela é um pouco difere de algumas palavras aí da Bíblia da Ave Maria, que é a que mais se usa, né, dentro da renovação carismática, dentro dos grupos de oração, e uma boa parte dos católicos, né, acaba aderindo à Bíblia da Ave Maria exatamente pela facilidade de linguagem, né, a facilidade de entendimento da linguagem da tradução, né, que é uma tradução fácil de entendimento aí, principalmente aos leigos, né, aqueles que não são muito estudiosos, adeptos ao estudo de Bíblia, essas coisas todas. Então é a Bíblia mais acessível, nós poderíamos dizer assim, ao povo de Deus aí. Então eu sugiro que você pegue a sua Bíblia sempre, né, e estude ela. Se possível, pegue uma edição de estudo, né, de uma outra tradução para comparar, para você ficar mais afiliado, né, mais familiarizado com a Bíblia Sagrada. Irmãos, veja, o contexto da passagem de Romanos eu dei no vídeo de quinta-feira, né? Então, caso você queira o contexto, a contextualização do texto para nós trabalharmos o tema, então dá uma olhadinha no vídeo de quinta-feira, onde eu começo esta pregação, e lá eu dou o contexto, assim, até cito alguns dados históricos acerca desse trecho da carta aos Romanos, né? Inclusive lá faço algumas colocações acerca da própria Bíblia, né? Que a Bíblia nos deixa as pistas, né? Ela conversa entre si, então eu deixo lá alguns dados, né? Da minha cavocada na Bíblia, né? Porque eu não sou teólogo, né? Não sou estudioso, não sou exegeta bíblico nem nada, né? Eu sou apenas um leigo que fez uma experiência do batismo no Espírito Santo, fiz uma experiência com Jesus ressuscitado e procuro transbordar essa experiência, ajudando os irmãos a fazer progresso na vida espiritual, como é o caso agora. Mas vamos lá, irmãos, membros da Renovação Carismática Católica, o direcionamento, né? Nós falamos na quinta-feira que o direcionamento ele nos leva a transcender na realidade que nós temos hoje. Então nós temos uma realidade dentro dos grupos de oração que, na verdade, não condizem com aquilo que Deus esperava, né, dos membros da renovação carismática, não generalizado, não é em todo lugar que é assim. Mas existem alguns lugares ou alguns grupos que, infelizmente, estão deixando a desejar no seu papel enquanto movimento. E aí, irmãos, abre um leque para várias situações que não dá para a gente ficar pormenorizando cada uma das situações, né? É gente decepcionada que vai denegrir o movimento, é gente que mal intencionada na liderança do movimento, é gente que acaba não entendendo a dinâmica do movimento e acaba avacalhando aí, fazendo alguma lambança no meio do caminho e acaba, infelizmente, dando péssimos exemplos aí, né, dentro do movimento, acabam magoando pessoas, as pessoas acabam se distanciando, saem revoltadas, magoadas com o movimento, né, por culpa de algumas lideranças, né? Infelizmente, não seria necessário isso se todo mundo entendesse a dinâmica do movimento. A dinâmica, o próprio nome já diz que é movimento, então não pode ficar parado, estagnado no meio do lugar. E infelizmente muitos daqueles que são antigos do movimento, e aqui antigos, por favor, não me entendam mal, né, de chamar de velho, alguma coisa ultrapassada. Não é nada disso. Talvez o pensamento sim, talvez esteja um pouco ultrapassado. E por isso então Deus traz aí, transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E São Paulo vai dizer na tradução da Bíblia do Peregrino, inclusive, é uma tradução muito boa porque está bem detalhado qual o sentido dessa frase de São Paulo. Transformai-vos com uma mentalidade nova. Então é a metanoia, é a transformação, a conversão da mentalidade. Porque não adianta você ser batizado no Espírito Santo e não deixar ele mudar a sua mentalidade. Porque nós chegamos com uma mentalidade envenenada pelo mundanismo,
sabe, pelo hedonismo que busca o prazer pelo prazer, pelo relativismo que infelizmente invadiu também os meandros da igreja, o ativismo religioso, né? E o relativismo é tanto religioso como o relativismo moral, que vem assolando aí a igreja. Então não é generalizado isso, mas infelizmente uma boa parte se deixou levar por esses tipos de situações aí que não dá pra gente ficar pormenorizando tudo. Porém, o tema nos vai levar para algumas dessas situações. O tema nos faz ir até lá, né? E no primeiro vídeo eu explico um pouco melhor esta realidade e o texto básico está no portal da Renovação Carismática. Então, caso você queira, dá uma olhadinha no portal, é um texto curto que vai falar sobre o direcionamento deste ano, né? Da palavra que direciona este ano lá em 2020, é um texto curto, né? Que depois vai dar todos os direcionamentos, as temáticas, né? Eu digo tudo isso lá no blog. Né, ao final, quando eu terminar aqui, eu deixo o link do artigo aqui, como eu fiz na primeira parte, que eu deixei o link nos comentários, tanto do YouTube quanto também do Facebook. Eu deixei lá o link do artigo onde está um pouco mais completo. Aqui a gente vai pegar, né, o X da questão para a gente ser um pouco mais objetivo, né, pra gente simplificar o negócio. Para um bom entendedor, pingo não ia letra. E às vezes, como as pessoas não têm às vezes tempo para ler, porque meus artigos geralmente eles são longos, né, porque eu gosto de pormenorizar, igual eu faço na pregação, eu faço nos meus artigos. Então eu gosto de pormenorizar, eu gosto de embasar, eu gosto de fundamentar tudo, eu gosto de escrever de uma forma bem detalhada para todo mundo entender, de todos os gêneros, de todas as culturas aí possam entender de uma forma clara e objetiva o que está no pensamento desse miserável pregador, certo? Então lá eu digo, no vídeo de quinta-feira eu falo dessa realidade e abordo um pouco do texto que está lá no portal da Renovação. Provavelmente lá quem fez o texto lá foi o Vinícius Simões, que é o presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática, um homem de Deus, né, um homem muito sábio, inclusive, né, gosto muito da forma como ele aborda nas suas pregações os temas que lhe são conferidos aí. Mas hoje, né, para completar aí o pensamento, né, do direcionamento da renovação deste ano e completando então o artigo, né, que depois eu deixo o link do artigo e tudo mais aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, tá bom? Eu termino lá dizendo, né, que sobre a realidade que estão passando os grupos de oração, né? Inclusive eu termino falando, lembrando os temas passados, né, que foi Eis que estou à porta e bato, que foi o tema do ano passado. Do ano retrasado, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu terminei fazendo uma menção disso, que neste ano Deus está nos pedindo transformação, porque Ele bateu na porta querendo entrar. Então Ele quer transformação, Ele quer entrar. Deus, quando entra, transforma. Deus, quando entra na vida, na história de alguém, Ele precisa transformar a vida e a história desse alguém. Não é possível, é completamente inaceitável que Deus entre na história de alguém, que Deus entre na vida de alguém e não faça uma transformação, não faça uma cisão, né? Que aí, aí sai o termo decisão que eu abordei no vídeo de quinta-feira. Não é possível, não tem cabimento Deus não fazer com que eu e você, após uma experiência verdadeira com Ele, aí está o grande diferencial, a experiência verdadeira da experiência não verdadeira, da falsa, portanto, né, que é uma experiência que nós achamos ser uma experiência autêntica, e não é. Por quê? Porque a experiência autêntica, que é aquela de Deus, Deus coloca a mão e começa a nos transformar, irmãos. Não há possibilidade nenhuma, perdoem-me aqui a insistência nisso, não há possibilidade de Deus tocar uma alma, de Deus entrar na história de alguém e não mudar essa pessoa. Ela muda talvez num passo mais lento, dependendo da pessoa, num passo mais rápido, dependendo da pessoa. Depende muito da abertura e da intensidade da experiência. E da vida da pessoa também, né? Porque a vida da pessoa vai dizer muito, né? Nesse processo que pode ser gradual, rápido, ou gradual, lento. Depende muito. Tem pessoas que no tapa acabam aí consertando diversas coisas e com o tempo vai aprimorando com aquilo que Deus consertou, aquilo que Deus transformou. Outras pessoas têm uma certa dificuldade com isso.
são aquelas geralmente que são um pouco mais apegadas com o mundo, são aquelas que geralmente não fizeram aquelas coisas horrendas, né, que escandalizam de uma maneira muito negativa, de uma forma muito intensa, as pessoas que escutam às vezes o testemunho, né, e acabam assim tendo um apego maior ao passado, às coisas, enfim, acaba aí prejudicando um pouquinho e aí acaba sendo uma transformação um pouco mais lenta, um processo um pouco mais lento de conversão. E aqui hoje, né, baseado naquela realidade que eu encerrei o vídeo de quinta-feira, Deus está dando então, este ano de 2020, uma ordem à Renovação Carismática Católica do Brasil para tomar uma atitude coerente com a experiência que a pessoa diz ter feito de Deus, com Deus. Uma ordem de transformação que conhecemos bem de tanto exortar. Sim, irmãos, nós conhecemos muito bem esse negócio de exortar. Nem sempre a gente vive aquilo que exorta. A bem da verdade é essa, né? Então, diante de tantas coisas que nós exortamos, né, nos anos anteriores, ou em nossas pregações, aí, desde que a gente se entende por pregador, etc e tal, ou que o movimento, as pessoas que estão dentro do movimento, que muitas vezes acabam aí caindo no antagonismo de suas vidas, aí acaba dando um contra-testemunho. Independente disso, Deus está chamando então essas pessoas e também a nós, que mesmo sendo fiéis, às vezes a gente tem os nossos deslizes também. Deus está chamando assim para uma transformação de tudo aquilo que nós conhecemos bem nas nossas exortações, aquilo que nós pregamos em seminários de vida no Espírito, pregamos em experiências de oração, em aprofundamentos, em eventos, outras pregações aí esporádicas que nós fazemos em outros movimentos, em outras situações, em outras realidades, que nós pregamos tanto, mas que mais parecem muitas vezes exposições de conhecimento teológico, né? Parece muito mais isso do que querigma. Parece muito mais uma exposição de teologia fundamental ou de conhecimento básico e exegético do que propriamente um querigma para fazer com que Deus tenha acesso àquele coração que está ali escutando essas pregações, essas exortações, ou mesmo uma evangelização tete a tete, aquelas abordagens que nós víamos aí no caso do Jesus do Litoral, que a Renovação Carismática promove todo ano, que este ano está cancelado em função da pandemia, que é aquela abordagem tete a tete ali no meio da praia do litoral paulista. Então, irmãos, muitas vezes nessas pregações, o que nós escutávamos? Conversão, transformação. Essa transformação, essa transcendência da forma que vai nos sugerir, né, uma ação que transcende a forma que nós já temos, né, mas uma ação que transcende a forma, né, transformação. É a conversão. Por quê? Porque a conversão, ela vai mudar a forma que nós pensamos, que nós raciocinamos, vai mudar a nossa mentalidade, vai produzir então uma metanoia. A experiência de batismo no Espírito Santo, ela tem que produzir isso. Se ela não produz, nós caímos aí, desgraçadamente, nós caímos na pior das lições segundo Santo Agostinho. Santo Agostinho nos dizia que não existe lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Nós, desgraçadamente, muitos de nós caímos nessa tentação de viver a deslealdade, de falar bem, mas de viver muito mal, pessimamente mal. E quantos católicos hoje não estão vivendo essa realidade? E nós, enquanto Renovação Carismática Católica, perdemos tempo. Perdemos muito tempo pescando em aquário. Era hora de realmente mostrar a partir da nossa transformação que as pessoas precisavam transformar-se pela renovação do Espírito. Transformar-se pela renovação do Espírito. E muitas vezes também nós vemos aí, víamos aí antes da pandemia e agora presencialmente também, estamos aí notando outras realidades. Existem aí pessoas que, além dessas exortações que mais parecem aí uma exposição de conteúdo teológico, místico,
né? Mas parece também muita barulheira, que as pessoas vão autodenominar unção. Não. Unção não é barulho, unção é o poder de Deus manifestado numa vida, e aí através daquilo que aquela vida faz, com a unção, com a graça, sai com poder extraordinário no ordinário que a pessoa está fazendo. Uma pregação ungida vai causar um efeito da unção que está sobre ele. Uma oração ungida vai causar efeito mediante a unção que está sobre essa pessoa, mas tem que ter a bendita da unção. Sem a unção, vãos são os nossos discursos, vãs as nossas atitudes, porque elas têm poder, elas trazem o poder de Deus a partir da unção que nós buscamos em Deus. Não é a gritaria, não é a barulheira, não é a macaquice que muitas vezes a gente vê fazendo, só falta virar pirueta, né, ali à frente das pessoas. Não é isso, não é show. Não é show pirotécnico de atitudes ridículas. Não é isso. De jeito nenhum. Isso não é unção. O próprio nome já diz, é uma atitude ridícula, às vezes. Se não é movido por Deus, caímos no ridículo. E aqui eu não generalizo. Cada qual sabe aonde a unção te leva. Se realmente for de Deus, você sabe onde a unção vai te levar. Por exemplo, com Davi, a unção que Davi sentia, a alegria, o gozo na alma de Davi, fez ele ficar pelado diante da arca. Quem ficou escandalizado foi a mulher dele, a Micol. Ele não tá nem aí, o pessoal depois foi vestir ele lá. É diferente daquilo que aconteceu com Noé, que ficou pelado lá, que estava embriagado, e os filhos estiveram lá, ou alguns dos filhos lá ridicularizaram, mas outros não, outros foram lá e vestiram seu pai. É diferente. Tem gente que parece mais Noé do que Davi. Então, cada qual aí que se coloque no seu lugar, né, e realmente manifeste, deixe Deus manifestar a unção de uma forma correta, concreta, autêntica e verdadeira. Certo? Mas vamos lá. Essa conversão aí, onde especificamente aí que cabe essa palavra, esse termo, esse verbo transformar-vos, esse imperativo verbal, essa ordem categórica de São Paulo, aonde ela cabe? Onde que vai caber esta ordem? Onde que se encaixa esta ordem de São Paulo, que se torna ordem de Deus para toda a renovação carismática católica do Brasil? Pois bem, vai caber no relativismo religioso e moral. É preciso transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para transformar essa mentalidade do relativismo moral e religioso para uma coerência de vida autêntica, de vivência coerente com aquilo que se anuncia, com aquilo que se prega, com aquilo que se ensina. O relativismo, irmãos, olha, o relativismo é um baita de um veneno aí que vou te contar, viu? Tem aí prejudicado aí diversas pessoas, tem aí afastado diversas almas aí que percebem. Infelizmente, irmão, não é todo mundo que é estruturado na fé, não. Nosso povo perece por falta de conhecimento, vai dizer o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o povo perece por falta de conhecimento. O católico não lê documento católico. O católico dificilmente lê Bíblia. Não é todo mundo, não estou generalizando, mas uma boa parte daqueles que são católicos ou que se dizem católicos são preguiçosos, não leem documentos, não leem livros, não se instruem, não sabem dar razão da nossa fé, como nos pede São Pedro na sua primeira carta. Para dar razão da vossa fé. Eu esqueci o capítulo e o versículo, mas tá lá, a primeira carta de São Pedro lá, né? Eu não me lembro o capítulo nem versículo, então eu não vou me atrever a falar para não cair no erro, certo? Porque tem gente que espera só isso aqui, ó, para te ver no erro, para fuzilar você. Então tá aí. Bom, relativismo religioso moral. Então, quer dizer, a pessoa está lá dentro da igreja porque ela vai para a missa, então depois ela pode ir vai para drogadição, vai se prostituir,
vai beber, vai estragar o templo santo do Espírito Santo, que é o vosso corpo, maltrata pai e mãe. Isso é relativismo. Você está achando que está abafando lá dentro e que está tudo certo, porque Deus é misericordioso, vai te perdoar. Isso é uma mentalidade relativista. Eu não preciso rezar. Eu posso estar na igreja, eu posso pregar, mas eu não preciso rezar porque todo mundo faz isso, né? E Deus conhece meu coração e está tudo certo, né? O que vale é o amor ao próximo. Relativismo religioso, relativismo que não precisa. Deus não é absoluto, a Bíblia não é absoluto, é relativo. As práticas espirituais que eu devo fazer é relativo. Os atos de moral católica da minha vida, os atos morais, é relativo, porque depende de como enxergam. O que importa é o meu coração. Relativismo. Eu estou relativizando ao que é absoluto. Se Deus me manda de forma absoluta guardar a castidade, quando eu falo, não, mas não tem problema porque Deus conhece o meu coração, Deus sabe dos meus limites, e aí eu não luto contra isso. Pronto, caiu no relativismo. Entende? Né? Não preciso rezar o terço, não. É só uma prática religiosa. E aí não tem amor pela Virgem Maria, sabe? Não tem um pingo de consideração, um pingo de temor, não consegue se concentrar em nada, é uma pessoa completamente alheia, né? Vive viajando na maionese, olhando a mosca que paira ali sobre as pessoas dentro de uma assembleia durante a Santa Missa. Por quê? Porque ela não consegue sequer, não consegue prestar atenção e diz, não, tá tudo certo, basta eu estar lá. Relativismo. E isso tá cheio dentro da renovação carismática católica. Logo, o movimento que pregava nos seus primórdios, principalmente dentro do Brasil, uma conversão radical, uma vida radical, não é radicalista, de radicalismos ou de puritanismos, não é nada disso. É radicalidade no Evangelho. Andar com Bíblia debaixo do braço, não fazer nada sem antes escutar a Deus para saber qual é a direção de Deus, não tomar decisões antes de orar muito, de ter um discernimento claro e preciso daquilo que Deus quer para a sua vida, sabe? Jejuar, né? Estudar a palavra, ter a Bíblia. Poxa vida, eu sou do tempo, irmão, eu voltei para a igreja dentro da renovação carismática num tempo que as pessoas comiam e bebiam Bíblia. Era a Bíblia para lá e para aquilo, chegava me cansava. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu percebi, eu sou apaixonado pela Bíblia. Poxa, irmão, a palavra é para ser consumida todo dia. Por isso que Deus, no começo do ministério de Ezequiel, lá no capítulo 3, manda ele engolir o rolo. Sabe? São João Paulo II dizia que todo o catequista deveria engolir o catecismo da Igreja Católica. E quantos catequistas você vê fazendo isso? E ele fazia menção em relação à forma de dar a catequese, né, de formar os catequizandos. Ele dizia isso lá pelos anos 80, mais ou menos. Poxa, é doído, né, meu? É complicado isso, né? E aí a gente vê o relaxamento de conduta e as pessoas de dentro da própria renovação. Se tem uma coisa que me irrita, é principalmente quando a gente vê relativismo a partir de uma liderança. Poxa vida, você é pastor, meu Deus do céu. Não te cabe o relativismo. Poxa, cai na real. Pelo amor de Deus. Aí você não sabe por que não funciona talvez o teu grupo de oração, porque você não é radical, não tem radicalidade na sua postura. Uai, você quer que seu grupo cresça de que jeito, meu Deus do céu? Se nem você dá testemunho, poxa. Da vida caindo aos pedaços aí, com um monte de coisa, e você acha que está tudo bem, está tudo certo. Mentalidade relativista, irmão, não está tudo bem, está errado. Não é uma conduta coerente, nem religiosamente falando e nem moralmente. Poxa vida, Lúcio, quer dizer que todo mundo tem que ser perfeito? Você escutou isso da minha boca? Benção. Não, é se esforçar para chegar o mais perto da perfeição de Cristo, gente. Chegar perto ali da perfeição de Cristo, se esforçar. Poxa vida,
Conversão verdadeira e sincera, transformar-vos, né? Poxa, também para transformar da apatia espiritual escondida na falsa misericórdia. Irmãos, nós tivemos aí o Rema, se eu não estou enganado, foi em 2016, se eu não estou enganado, nós tínhamos como direcionamento ser de misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso, né? O Rema que saiu de Lucas 6,36, se eu não me engano. E aí muita gente confundiu misericórdia com atestado para se pecar do jeito que bem quisesse, achando que Deus tudo perdoa. Irmãos, Deus é justo. Deus ele é misericordioso, claro, para chegar no ser humano, ele usa da ponte da misericórdia primeiro, porque senão ele arrebenta com a gente, porque ele é santidade pura. Nada de óleo e água não se mistura, a santidade de Deus também não se mistura com o pecado. Ela arranca do pecado, mas ela não se mistura. Por isso que Jesus conseguiu ser Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. E aí, por causa da mentalidade relativista, o que acontece? As pessoas falam assim, não, tem que ter misericórdia, mais misericórdia, menos sacrifício, usando de forma errônea a palavra de Deus, né? Dizendo, eu quero a misericórdia, não o sacrifício, fugindo do contexto real da frase de Jesus. Irmão, Jesus estava falando isso para aqueles fariseus que estavam colocando um monte de peso em cima do povo para que o povo não tivesse acesso à salvação. Poxa vida, vamos entender a Bíblia, pelo amor de Deus. O próprio Jesus mais tarde vai falar assim, porque existem muitos demônios que só saem com muita oração e jejum. Ele quer dizer que Jesus é contraditório naquilo que ele fala? Não, é que a gente foge do contexto, sabe? E aí a gente quer usar de misericórdia pro pecado do outro. Irmãos, pecado a gente combate. Pecado do outro, a gente tem que ajudar o outro a sair dele, não é ser cúmplice do pecado dele, não. Pelo amor de Deus, isso é falsa misericórdia, irmãos. E aí, a gente acaba sendo uma pessoa apática espiritualmente, né? A gente acaba entrando aí na apatia espiritual, porque a partir disso, a gente começa a enxergar o outro e não Deus. E a gente se esquece da primeira parte no mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, de toda a nossa alma. E então, a partir desse amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Ora, se eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, eu não quero perder a minha salvação e eu vou deixar o outro perder a salvação dele? Isso é amar o próximo, sabendo que se ele não se arrepender daquele pecado, não fugir daquela ocasião, ele vai se perder, vai perder a salvação eterna. Eu vou deixar ele eu vou ser cúmplice e apoiar o pecado dele? Isso é falsa misericórdia, isso é errôneo. Completamente contrário à palavra de Deus, irmãos. Desculpa dizer. Você tem que ter misericórdia com a pessoa assim, porque ela chega completamente arrebentada pelo pecado, mas você tem que incentivar a mudança dela. E aí, se a gente fala uma coisa dessas dentro de um grupo de oração, tem coordenador que não nos chama nem mais para pregar, simplesmente porque a gente esclarece um ponto de verdade. É a mentalidade relativista que alimenta essa apatia espiritual a partir da falsa misericórdia. Por quê? Porque a partir daí, irmãos, a pessoa tá ali, quando ela vive esse negócio, essa vida dupla, esse relativismo moral e religioso, e começa a viver uma falsa misericórdia. Não, porque Deus não é capaz de nos conduzir ao inferno. Claro que não. Deus não manda ninguém para o inferno. Somos nós que escolhemos isso. Jacu. Deus não pode mandar ninguém. Deus não quer. Deus quer a salvação de todos, vai dizer São Paulo a Timóteo. Na sua primeira carta. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem se condena? Eu. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se a nossa opção é fora de Deus, condenação. Malemar, e queira Deus aí que sua infinita misericórdia real e não ilusória, uma falsa misericórdia, que nós caiamos lá nas vias do purgatório. E para chegar no purgatório, você tem que morrer pelo menos numa amizade com Deus. Pelo menos. Vai dizer aí a Beata Catalina, que escreveu um tratado sobre o purgatório. Mas enfim, vamos passar para frente aí.
Outra coisa que nós precisamos transformar aí, que Deus veio ao encontro aí. Irmãos, diante de tanta crise política dentro do Brasil, outra coisa que a gente precisa transformar aí, transformar a mentalidade, é da mentalidade de politicagem que desvirtua a busca dos cargos, que é desvirtuadora. Essa politicagem, ela vai desvirtuando a pessoa, que faz as pessoas, ao invés de buscarem o serviço a Deus em seus cargos, buscam os cargos para servir a Deus. É diferente uma coisa da outra. E aí acaba desvirtuando. É aquilo que a gente viu, né, há muitos anos atrás, e agora talvez de uma forma um pouco mais, um pouco menos, mas mesmo assim, volta e meia a gente vê um soltando as manguinhas por aí, né? E a gente acaba vendo essa busca de cargos para benefício próprio, nepotismo, de colocar pessoas, no caso da política, colocar parente ali e amigos para benefício. A gente vê isso dentro da renovação carismática também. Gente colocando, fazendo bairrismo, colocando gente ali que tem mais afinidade, gente próxima. E pior, usa-se aquele termo, é que Deus me mostrou que tem que ser você. Paf, Maria. Eu preciso respirar fundo para não soltar um palavrão, irmão, porque senão a gente acaba se descontrolando. Nossa Senhora. E, irmãos, isso é mais comum do que você imagina. Gente aí colocando outras pessoas aí em cargos dentro dos conselhos aí de forma ridícula. Sem unção, sem critério de escolha. Tá errado, gente, tá errado. Talvez por isso, em muitos casos, a gente acaba vendo os ministérios não funcionando, não andando. Pelo contrário, minguando. Ministérios que não conseguem produzir fruto dentro de uma diocese, dentro de uma região pastoral ou episcopal. Foranias. A gente vê, irmãos, tá cheio disso e parece que o povo é cego ou quer ser cego. O pior cego é aquele que não quer ver, e parece que é esta a qualidade dos cegos que estão aí por dentro fazendo esse tipo de palhaçada. Estamos fazendo com que aquilo que tanto denegriu o Brasil em termo político lá fora, comece a denegrir também no campo religioso. Aí a decadência. Aí, meu Deus, aí é a decadência total mesmo. E pior, dentro dos meandros da RCC, irmãos, olha, isso tem feito um estrago, mas um estrago tão grande, né? Muitas pessoas às vezes confidenciam as coisas pra gente. Olha, irmãos, chega a dar dó. Chega a dar dó. Por quê? Porque não vai chegar a lugar nenhum. Poxa vida, vamos fazer as coisas direito. É pra Deus, gente. Não estamos fazendo pra homem nenhum. A gente tá fazendo é pra Deus. Vamos parar com esse negócio. A gente tem que converter a politicagem lá fora. A gente tá trazendo desculpe o termo que eu vou usar, a merda que estão fazendo lá pra dentro do movimento. Puxa, não faz isso. Não faz esse tipo de coisa. Nesse tempo de eleição, então, irmão, nesse tempo eleitoral, Ave Maria. Se a gente não toma cuidado, graças a Deus, a gente está no meio de uma pandemia aí, os grupos não abriram de tudo ainda, mas, irmãos, se tivesse tudo normal, vários vereadores estariam usando os grupos de oração como palanque eleitoral. Por Deus do céu, que estaria fazendo isso? Eu já vi isso acontecer. Eu já vi. Eu não estou falando de algo que eu ouvi, não. Eu estou falando de algo que eu sei. Que eu já vi fazendo. Chega a ser ridículo. Católico tem que se envolver com a política, sim, senhor. Isso faz parte da nossa doutrina, inclusive da doutrina social da igreja. E nós temos que estar envolvidos lá dentro também. Agora a gente tem que trazer a nossa catolicidade, a nossa coerência de vida e testemunho religioso para dentro dessa palhaçada toda, para ver se extirpa tudo isso de lá. Agora não é trazer aquilo que está arrebentando com a credibilidade da política brasileira lá e trazer para dentro da igreja.
E ainda vão me reclamar de gente que quer mudar uma estrutura, que tem defeito como todo mundo, que tem problema como todo mundo, que fica doente como todo mundo, mas que tá tendo peito para tentar mudar alguma coisa, aí querem criticar. Por quê? Porque tá tirando regalia? Ah, vá! Pelo amor de Deus, gente! Não tô defendendo político aqui não, isso aqui não é palanque eleitoral não, mas a gente tem que ter coerência. O católico tem que se envolver com a política, mas de forma coerente, levar o evangelho lá para dentro. É essa enculturação que o documento Ad Gentes vai dizendo no Concílio Vaticano II, sobre a enculturação do evangelho, levar o evangelho para dentro daquela cultura que está arrebentada. Não é trazer a cultura arrebentada para arrebentar o que está certo aqui dentro, poxa vida. E aí a gente vê o estrago que está fazendo essa politicagem dentro da renovação carismática católica, desvirtuando, está tirando o foco. A missão primeira da renovação não é busca de cargo não, senhores líderes. Por favor, coordenadores, não é o cargo, não é. É a evangelização, o povo precisa de Jesus, não precisa de politicagem mais não, pelo amor de Deus. Desculpa aqui, irmãos, ser até efusivo demais nesse sentido, mas irmãos, é necessário ter coerência. Pelo amor de Deus, precisa de uma transformação. Deus falou isso à toa? Não falou. Olhando para toda essa situação, para essa realidade, não falou à toa. Não falou. E aí continua, né? Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, transforma a sua mentalidade aí, da vaidade que leva a fazer show ao invés de experiência. Infelizmente a gente também vê muito isso, né, irmãos? Poxa, Lúcio, mas você só está falando dos erros. Não, eu estou falando daquilo que precisa ser transformado, gente. Se ninguém fala disso, o pessoal vai continuar fazendo errado. Se não tem alguém que coloca a sua cabeça a prêmio, como foi João Batista, ninguém fica sabendo que tem alguma coisa errada que precisa de mudança. Continua achando normal, fazendo tudo normal. Ah, não, isso é normal, todo mundo faz. Ei, seu nome não é todo mundo, benção. Poxa! Aí a gente deixa a nossa vaidade falar mais alto, deixa o microfone brilhar assim na nossa frente, a gente quer, sabe, fazer show, aparecer mais do que Jesus Cristo. Parece que nós somos os donos do evangelho. Isso quando não vai dar lá, fazer uma exposição teológica, exegética, ao invés de você pregar querigma, toma vergonha, evangelizador. Seu conhecimento ele tem que ser usado da forma coerente no momento certo, senão é um conhecimento que vai ser jogado no meio do vento e não vai funcionar em lugar nenhum, não vai causar o efeito que você espera. Lúcio, se você também não tem conhecimento, você não coloca na sua pregação, irmãos, o conhecimento ele tem que ser lançado na pregação sim, mas ele tem que ser lançado na hora certa, do jeito certo, dosado. No grupo de oração, o conhecimento ele é secundário. O conhecimento ele tem que ser guardado conosco e vivido no testemunho. Porque na hora de pregar, a gente tem que fazer a pessoa experimentar o que nos levou a ter aí esse conhecimento. É aí que vale a pena o conhecimento. Porque aí ele transborda de um outro jeito, ele transborda a partir de unção. E aí a gente não precisa ficar com gritaria, achando que é unção. A gente não precisa ficar com macaquice na frente ali do povo, achando que é unção. Poxa, Lúcio, mas é complicado isso. É complicado quando a gente não quer mudança. É muito complicado quando a gente não quer mudar. Ou quando a gente tem medo de colocar o dedo ali para tentar mudar aquela realidade. Aí sim é muito complicado. Desgraçadamente a gente acaba vendo as consequências disso. Grupo fechando, gente se afastando. Grupo diminuindo o contingente e não sabe o que faz para... Coordenador desesperado não sabe o que faz para chamar o povo. Começa a inventar cerco de Jericó dentro do grupo de oração. Começa a inventar adoração dentro do grupo de oração. E aí o batismo no Espírito Santo, ele fica somente no cheiro do Espírito Santo lá, quando canta alguma musiquinha lá. Incendeia a minha alma. Ou então vai imitar a cola de Deus lá e fala, sarça que só queima. E aí vai imitar os pulinhos, mas não tem batismo no Espírito
Espírito Santo nenhum. Vaidade. Vaidade e vento que passa. Tá dando show, imitando os outros. Vai caçar o que fazer de forma autêntica. Poxa! Ah, Lúcio, né, eu não vi isso no ENF. Claro que não. Claro que não. Trabalharam de uma outra forma o que precisaria ser transformado. Lamentavelmente. Eu estou falando como um leigo. Um leigo que participa do movimento e que ama o movimento. Eu estou falando isso assim, desse jeito. Se Deus deu esse direcionamento ele tem que ser destrinchado a partir da nossa realidade. Quer mais uma? Olha só. Transformai-vos da irresponsável desculpa da qualidade ao invés de quantidade. Irmãos, quantos coordenadores de grupo de oração, desgraçadamente, estão dizendo isso? Não, que Deus, pior, hein? Deus quer qualidade e não quantidade. Jesus Cristo. Jesus Cristo, socorre-me. Irmãos, Jesus todas as vezes, tinha vezes que ele estava sendo amassado pela multidão. Olha aí o evangelho dessa semana aí, da multiplicação dos pães. O povo estava aglomerando em cima de Jesus, era por causa da multiplicação dos pães? Sim, era. Contanto que Jesus mesmo fala isso, lá taca na cara do povo. Taca na cara do povo. Vocês estão querendo ficar aqui perto de mim, porque eu multipliquei o pão para vocês. Trabalhar pelo pão que não perece. Trabalhar pelo pão que não perece. Aí sim, a qualidade aparece. Onde tem qualidade, tem quantidade. Onde tem ciclo carismático e batismo no Espírito Santo autêntico, tem quantidade. Tem. Onde tem manifestação dos carismas de forma madura, sadia nos grupos de oração, tem quantidade. Por que não enche os eventos? Porque quem está promovendo o evento não está vivendo a identidade, está descaracterizado. Por que não enche os eventos da renovação hoje em dia em muitos lugares por aí? Porque está descaracterizado. Irmãos, entenda uma coisa, a sociedade está pedindo sinais igual no tempo de Jesus, o povo quer milagreiro. O povo não quer o autor do milagre, o povo quer milagreiro. O povo quer pessoas que fazem show. O povo quer pessoas estrelas, pessoas de renome. E não alguém que mete o dedo na ferida e faz alguém pensar para sair da vidinha mansa que está vivendo. O povo não quer isso, o povo não quer trabalho, quer tudo mastigado. Sabe? Uma preguiça espiritual medonha, horrível, ridícula. Desculpa, irmãos, Deus está pedindo maturidade para o movimento. O movimento, apesar de mais de 50 anos dentro do Brasil, parece que está retrocedendo na infância. Parece que está em busca só de leitinho espiritual, igual São Paulo diz. Vocês não suportam alimento sólido ainda. Agora o povo de mais de 50 anos de movimento quer só leitinho sólido, quer só mamar em cima do movimento. Dizendo, não, já fiz muito já, quer qualidade. Não, Deus não quer quantidade não, porque muita gente dentro do grupo de oração dá trabalho de pastoreio, não é mesmo, coordenador? Não é mesmo, meu querido? Não é mesmo, minha querida? Muita gente dentro do grupo dá problema de pastoreio, não dá? Vai te dar dor de cabeça, vai te dar mais trabalho, porque você vai ter que conhecer as ovelhas. Então por isso você não se esforça tanto, não é mesmo? Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, do individualismo, transforma para a unidade. Irmãos, olha, eu sou missionário e graças a Deus, Deus me deu a condição de missionário para que eu possa ver esse tipo de coisa. Gente que fala muito bonito de unidade, mas que está em falta com a unidade com o movimento. Pessoas estão buscando aí produção independente.
Não, porque eu não concordo muito com isso, não, então eu vou fazer assim, né? E aí eu coloco lá alguma coisa ali que o movimento me pede, mas dentro de mim, aqui eu faço completamente o contrário. Isso não é unidade. Unidade é ser um. O próprio Jesus disse isso, que eles sejam um, Pai, como eu sou um contigo. Mesmo tempero, mesmo objetivo, salvação, evangelização, almas, vidas, batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo vai conduzir as pessoas para onde Deus quer conduzi-las e trabalhá-las. Foi assim comigo. Eu não fui servir logo de cara, não, irmãos. Eu tive que passar por seminário de vida no Espírito, eu tive que passar por experiência de oração, eu tive que me formar primeiro, antes de poder fazer poder pregar. Eu não fui pregar logo de cara, não. Me colocaram lá, mas eu tive que fazer formação, e eu fiz as formações, tive que fazer formação, aí sim eu era servo oficial do meu grupo de oração. Agora não, porque eu disse isso no vídeo passado, o grupo está precisando, então eu vou chamar. Você está faltando com a caridade e isso está dando um baita de um contra-testemunho dentro do movimento. Você prega a unidade, mas não vive a unidade. Está fazendo a lição desleal de Santo Agostinho, falando bem de unidade e vivendo mal a unidade. Denegrindo o movimento, que coisa feia. Falando mal do movimento que te trouxe para Deus, que postura ridícula, meu irmão e minha irmã. Não foi a renovação que errou com você. Muitas pessoas erraram com você, eu sei, comigo também. Muitos coordenadores erraram comigo também, me falaram mal pelas costas, me corrigiram da maneira errada, me caluniaram. Falaram até que eu pedia dinheiro nas minhas pregações, numa das dioceses aqui de São Paulo. No final das contas, tudo ficou esclarecido. A pessoa veio me pedir perdão, irmãos, está tudo certo. Eu não estou lá por causa dela, eu estou lá por causa de Jesus, irmãos. Eu não posso malhar o movimento que me faz igreja na igreja. Toma juízo, meu querido. Toma juízo, minha querida. Pelo amor de Deus. Se o movimento discerniu, é porque tem uma instância de discernimento a qual você não faz parte, a qual você não está se doando lá, para ficar dias lá em escuta profética, se dedicando. Eu não estou defendendo ninguém. Pode ser a nossa profecia imperfeita, mas não tem só um discernindo. É um conselho. É um conselho. É uma instância de discernimento que vai assumir a responsabilidade de dar uma diretriz para um país inteiro, que é coisa que você não faz, coordenador, que é algo que você talvez não esteja fazendo e quer condenar as pessoas que estão fazendo isso com a sua desobediência, com o seu individualismo barato, egocêntrico e egoístico. Desculpa, você quer ser o dono da razão e da verdade, e o dono da verdade é Jesus, e Jesus é o Senhor. E a hora que ele tiver que ser o Senhor e acabar com o movimento, ele vai acabar com o movimento, porque ele é o Senhor. Não é a igreja que é a senhora, ela é mãe e mestra, mas o Senhor da mãe e da mestra é nosso Senhor Jesus Cristo. E foi ele que derramou o Espírito Santo naqueles jovenzinhos em Duquesne para dar origem para o movimento ao qual você faz parte. Então dá licença, vamos baixar a bola. Lúcio, você está sendo muito agressivo. Não estou falando coisa séria do jeito sério para que todo mundo entenda. Não adianta vir com filosofia e querer corrigir de forma filosófica. Você tem que falar de um jeito que o povo entende. Porque aí, desde o mais simples até o mais instruído, vai entender qual é o problema. Pois bem, transformai-vos pela renovação do vosso espírito, do contra-testemunho de coordenadores e servos. Irmãos, isso desde que eu faço parte do movimento, que eu escuto cada coisa cabeluda, cada coisa absurda, que chega, como diz São Paulo, dá vergonha até de dizer. E é por isso que eu não vou usar aqui para falar os absurdos. Mas, irmãos, na boa, eu acho que para bom entendedor, pingo não ia letra. Contra-testemunho é aquilo que você fala muito bem de Jesus, mas você não vive nada. Prega uma vida de oração que talvez você não tenha.
impõe uma santidade que você não vive. Isso é contra-testemunho. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. A máxima, né, que usa uma parte da sociedade até se utiliza disso para justificar algumas coisas, a máxima que diz assim, faço o que eu falo e não faço o que eu faço, não serve para o católico. Não, senhor. Não serve para o católico. Pode servir para outras coisas lá, eu não acho honesto, mas cada qual que siga a sua reta consciência. Agora, para católico não. Porque você é alguém que fala que é formador de opinião, então por favor, forme uma opinião, mas viva a opinião que você está formando. Porque a hora que te cai a máscara, fica feio e junto com você cai um monte que acredita na sua opinião. Um monte de gente acaba caindo atrás de você porque você se torna pedra de tropeço. E cuidado, Jesus nos condenou veementemente se nós assim o formos. Mas ai daqueles que forem pedra de tropeço para um desses pequeninos. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus falou em tom muito sério. Falou em tom de ameaça. Ai daquele que for pedra de tropeço para um desses pequeninos. Toma juízo, irmãos. Toma juízo. E eu digo para coordenadores e para servos. Tanto um quanto o outro. Não faz diferença. Até porque coordenação é um serviço também dentro do movimento. Se é que você não sabe. Coordenação é serviço, não é ser visto. Não é cargo. É serviço. É serviço de pastoreio. É serviço de acompanhamento. É serviço que se gasta pelas ovelhas. É serviço que nos faz querer as almas para Jesus e não para nós mesmos. É serviço. Não é prestígio, não é fama, não é status. Não é. Desculpa se isso te ofende, mas se você está aí em busca de status, de prestígio, de fama, de benevolência, ou melhor, de favorecimentos, de favores a partir do vosso cargo, desculpa, desgraçadamente você não entendeu o porquê que Deus te colocou como uma liderança. Você não entendeu nada. Deus te colocou aí para administrar as ovelhas que pertencem a Ele, para administrar uma obra que é dele. Ele te colocou à frente porque confiou em você, porque Ele confiou na sua capacidade administrativa, porque Ele confiou em alguns dotes que Ele mesmo te deu. E as ovelhas são dele, não são suas. E nós não temos o direito de avacalhar com a vida das ovelhas que estão aos nossos cuidados. Em nome de Jesus, não estão. Estamos vendendo muito barato algo que é muito valioso, a confiança que Deus nos deu. Irmãos, eu enxergo a coordenação em todas as instâncias da renovação carismática como um ato de confiança do próprio Deus para com o ser humano. Deus confiou vidas para que nós coordenássemos, meu Deus, governar vidas, tomar decisões por elas. Irmãos, é muita confiança de Deus para nós, miseráveis pecadores que somos. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. E aí a gente vai ser pedra de tropeço na vida dessas pessoas, dando conta de testemunho, exigindo, jogando fardos pesados. A gente está fazendo papel de fariseu. E de fariseu sem a fidelidade a qual eles foram no primeiro momento. O fariseu já deturpado. Poxa! Eu penso, irmãos, me perdoe aqui a miséria, a ignorância desse miserável pregador. Mas, de conta testemunho, a renovação carismática já está cheia. Vamos parar de aumentar a fila dos necessitados, pelo amor de Deus. Vamos começar realmente a testemunhar a santidade que a gente diz buscar. O que atrai as pessoas para dentro do movimento é a credibilidade. E infelizmente o movimento está caindo
a credibilidade no movimento, as pessoas estão faltando com a credibilidade no movimento exatamente pelo contra-testemunho de suas lideranças, dos servos que estão lá dentro, que muitas vezes, olha, muitos servos acabam sendo ocasião de queda para outros lá dentro do grupo. É cada situação que, olha, irmãos, você ficaria horrorizado se nós falássemos abertamente aqui. A gente não precisa, a gente não está aqui para isso, né? Para escandalizar o povo, não tá aqui para isso. Mas você sabe muito bem o que é certo e o que é errado, meu Deus do céu. Você não foi posto na liderança aí de Alegre. E se foi, ai de quem te colocou aí. Eu tenho pena dessa pessoa. Essa pessoa vai ter que se retratar, ela vai ter que fazer alguma coisa para consertar a lambança que ela fez. Talvez você não estivesse preparado para assumir esse tipo de responsabilidade, aí te colocaram aí no meio do fogo cruzado, e quem acabou sendo alvejado foi você, e aí você foi seguindo a deturpação de certas lideranças com a visão deturpada, ou graças a Deus você percebeu que tinha que fazer certo, começou a fazer certo, e as pessoas quiseram te cortar. Irmãos, está cheio disso. Dentro da renovação, a gente está cheio disso. Por que será que Deus mandou esse tema para 2020? Para transformar essa lambança que está toda aí dentro da renovação, gente. A renovação não foi levantada por Deus dentro da igreja para isso. Não foi. Quanta gente não teve a vida resgatada e transformada através desse movimento. E aí vem gente com contra-testemunho, não sei lá o porquê que faz isso, fraqueza. Poxa, o pecado não é vitamina. Não é. A gente aprendeu. Vamos executar. Que a renovação carismática agora tem muita formação. É claro, o povo não aprende. Com esse tanto de formação, está fazendo esse tanto de lambança, imagina se não tivesse. A gente estaria vivendo a perseguição lá de trás por causa dos abusos ainda hoje. Porque lá atrás, os mais antigos, não tinha essa gama de formação. E mesmo assim, quantos não foram perseguidos, expulsos de suas paróquias, inclusive? Teve padre que expulsou, fechou o grupo. Por quê? Por causa de abuso, porque não sabia. Primeiro porque o padre não sabia o que estava acontecendo. Era um movimento recém-erguido dentro da igreja, ninguém sabia direito do que se tratava. Nós não tínhamos a gama de formação, hoje nós temos a gama e os mais antigos criticam. Vai entender. Poxa, você que é mais antigo de renovação, por que você não veio ajudar com a sua experiência ao invés de ficar falando mal do movimento? Hein? Isso é contra-testemunho também, já que você se diz tão carismático, tão experiente no Espírito, tão porta-voz do Espírito Santo de Deus, é quase a quarta pessoa da Santíssima Trindade? Desculpa, gente, falar desse tom, desculpa. Mas não dá. Coisa séria tem que ser falada de jeito sério, desculpa. Mas, enfim, transformai-vos pela renovação do vosso espírito, da inovação para a renovação. Ó, gente, aqui, eu vou ser muito breve aqui. Ó, o documento Ad Gentes do Concílio Vaticano II, onde a renovação carismática é uma das respostas desse concílio, lá, esse documento do Ad Gentes, ele fala da enculturação, né? Eu já falei, inclusive, num dos itens aqui. A enculturação, ela não funciona da seguinte maneira, de eu trazer a cultura pagã, no caso, né? Vamos usar um termo técnico, a cultura pagã ou ateia, para dentro do evangelho. Não. Eu levo o evangelho para dentro daquela cultura pagã e evangelizo aquela cultura, levando então, a partir da evangelização, a formação catequética, para dar a estrutura da fé autêntica. E muita gente quer trazer inovação. Aí, o povo quer. Desculpem os adeptos a fazer isso nos seus grupos de oração. É lamentável, você não entendeu nada. E eu não vou ficar batendo nessa tecla aqui, porque a formação da renovação carismática é muito clara e você tem que entender o sentido do porquê não pode, tá bom? Do porquê não se recomenda. Você quer fazer, você faz, o problema é seu, perca seu grupo. Tá bom? Se o seu grupo não está adequado às diretrizes da renovação, eu lamento.
É por isso que você não vê muita conversão. Você só vê milagre, mas você não vê conversão. É um grupo milagreiro. Mas enfim, quando a gente gosta de inventar, por exemplo, o seminário de vida no Espírito, dentro do grupo de oração, Lúcio, mas lá atrás a gente fazia. Lá atrás a gente via o quanto de proveito que dava. E alguém fazendo fora do grupo de oração, fora do dia do grupo de oração, as pessoas perceberam o quanto deu mais certo. Não é que dava só errado, é que deu mais certo, gente. Mas o povo não entende isso. Não, que agora a renovação carismática não deixa. Você nunca vai ouvir da renovação carismática católica que é proibido alguma coisa. A renovação carismática é só um movimento, gente, formado de leigos. Não é o Papa para proibir e decretar uma proibição. Não é uma autoridade eclesiástica para impor uma proibição. Não. Existe uma diretriz e as orientações que deram certo e que o movimento recomenda. Lúcio, mas se a gente faz, aí fala que a gente está em desobediência. E não é, já que tem uma diretriz, que não é uma obrigatoriedade, mas é uma diretriz. É uma diretriz. Deus não deu uma diretriz também para Adão e Eva? O que eles fizeram? Foram tentados, caíram em desobediência. Entende? E foi esse o maior pecado, é desobediência. Mas essa desobediência é muito mais porque você quer inovar, quer chamar as pessoas. Tá bom, faz o seminário, acabou o seminário, todas as pessoas que estavam fazendo o seminário, elas voltam para o seu grupo de oração normal? Elas lotam o teu grupo de oração, igual estava no seminário? Não. E outra, você não consegue trabalhar de uma forma correta, como pede o seminário de vida no Espírito, como realmente funciona a dinâmica do seminário de vida no Espírito. Você quer fazer um cerco de Jericó? Tá bom. Depois do cerco de Jericó, a todas aquelas pessoas que lotaram o seu grupo de oração, elas voltam a lotar o teu grupo de oração sem o cerco de Jericó? Não. Valeu a pena? Não. Porque o intuito seu era lotar o grupo de oração. Não deu certo. Não deu certo. Não, eu vou fazer uma missa com oração por... O pessoal não chama assim, né? O pessoal chama missa de cura e libertação. No dia do meu grupo, para que ajude a lotar o grupo de oração. Vem a missa, lota, dá aquele show lá dentro, tanto ministério e entre alguns sacerdotes, dá aquela coleta. E aí, no outra semana, o grupo de oração vazio. 10, 15, alguns gatos pingados que estavam lá na missa. Deu certo? Não. Missa é missa, grupo de oração é grupo de oração, seminário é seminário, grupo de oração é grupo de oração, cerco de Jericó é cerco de Jericó, grupo de oração é grupo de oração. O grupo de oração é ciclo carismático, com batismo no Espírito Santo, exercício dos carismas e vida fraterna, pregação da palavra, ponto. Não é adoração. A adoração foi um pedido de Deus. Então Deus agora ele divide o movimento. Deus então ele inspira algo e depois ele desinspira. Deus virou contraditório em si mesmo agora. Então aquilo que Jesus falava, olha, se o diabo está dividido, ele não subsiste, porque um reino dividido ele não subsiste. A gente não pensa nessas coisas, mas eu não tenho medo de falar, não. Sabe? Irmãos, grupo de oração é grupo de oração, gente. Talvez o seu grupo de oração tenha dado certo lá atrás. Eram outras épocas, irmãos. Hoje não. Hoje não. O movimento amadureceu, percebeu que dá certo, que não dá certo. E eu não vou ficar justificando, não, porque o movimento é movimento. As pessoas que estão lá dentro são as pessoas que estão lá dentro. E existe uma instância de discernimento lá dentro do movimento. Você talvez não faça parte dessa instância de discernimento lá dentro. Larga a mão de ser chato. Poxa. Enfim. Transformai-vos pela renovação do vosso santo do Espírito. Do vosso espírito, da imaturidade para a maturidade espiritual. Irmãos, gente cheia de mimimi, jujubinha dentro da igreja, você não pode falar um A,
gente muito chata, né? Que não, o que importa é o amor. Ah, vá! Gente, o amor que Jesus fala para amar o próximo não é esse tipo de amor que você quer ser cúmplice do pecado do outro. Desculpa, não é. Usar de misericórdia, já dizia São Padre Pio, é tirar a pessoa das garras do diabo. É como Jesus fazia. Ele andava com os pecadores, mas não se envolvia com o pecado deles. É isso que você vê? É isso que você está fazendo? Eu lamento muito, mas... e aí, aí faz birra, sabe? Tem umas atitudes, né? Que aí você vai... interpreta, chega lá um documento na tua mão, aí você lê o documento, não, já está proibindo. Larga a mão de ser birrento. Larga a mão de ser imaturo. Vai compreender o texto, vai ler o texto. Vai ler as diretrizes do movimento primeiro. Vai fazer formação primeiro. Para de ser chato. Poxa vida. Sabe? Aí você escreve lá alguma coisa. Nossa Senhora. Aí faz um estardalhaço por causa daquilo que escreveu. E nem é aquilo. Entendeu errado. Imaturo. Ou então teve uma ideia que não foi bem aceita, ou que o coordenador falou, não, vamos esperar um pouquinho para fazer essa ideia amadurecer, e aí desiste, muda de grupo. Imaturo. Você está lá servindo a quem? Teu coordenador ou a Deus? Ah, mas o coordenador erra. Eu concordo com você. Mas enquanto ele não erra de forma doutrinal, que fere a doutrina ou vai contra a Sagrada Escritura, devemos obediência. O próprio Jesus disse que nenhuma autoridade foi instituída senão por Deus. A ponto dele se sujeitar a Pilatos, um pagão. Ele vai dizer para Pilatos assim lá no Evangelho de São João, confere lá. Você não teria autoridade nenhuma se ela não te fosse dada por Deus. Lúcio, mesmo pagão. O próprio Jesus, não foi apóstolo não, foi o próprio Jesus quem disse. E aí você quer se arvorar com uma criança birrenta, que porque as pessoas não te dão atenção, você quer apelar? Perde a linha? Quer gritar, sair no berro? Eu sou assim mesmo, não levo desaforo para casa. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Cristão Gabriela. Menino birrento, infantil, sai da tua imaturidade. Vai amadurecer. Se não é a infância espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus, toma vergonha, vai amadurecer, vai rezar mais, vai criar calo no seu joelho. Deixa de ser uma criança birrenta e amadurece na escola dos santos, que foi a cruz. Vai ser crucificado um pouquinho na sua carne com Cristo e para de ser birrento, chato, mimizento. Poxa! Sabe, sair da imaturidade. Ô, irmãos, ó. Tem gente que acha que maturidade é dizer assim, não, você não precisa rezar o terço assim não, isso era lá no começo. Ué. Oh, Deus do céu, viu? Isso porque é veterano, né? Imagine se fosse recém-chegado no movimento. Pelo amor de Deus. Olha, transformar-vos pela renovação do vosso espírito, do orgulho espiritual dos que se acostumaram com o prestígio dos cargos. Olha, irmão, isso aqui é muito sério, né? Pessoas aí que se acostumaram tanto com a sua coordenação, que entraram num orgulho espiritual, às vezes até sem saber. Eu aprendi numa formação para lideranças, né? Eu não me recordo quem era o formador, me desculpem, né, por não saber o nome da pessoa. Se eu soubesse eu falaria, mas eu sei que a pessoa que deu a formação para nós foi lá em Alumínio, né, aqui em São Paulo, numa formação de formadores, né? E ela entrou no quesito liderança, né? Entrou no quesito coordenação, falando alguma coisa sobre a coordenação. Era uma formação para formadores e acabou entrando no assunto. E no meio do assunto,
esse formador, ele dizia assim, o papel do coordenador, né, de um grupo de oração ou dentro de algum ministério dentro da renovação, o papel dele é preparar bem o próximo coordenador. Não, é que não tem ninguém para ficar, então fico eu mesmo, né? Puxa, que dó de você. E aí se perpetua no cargo. Irmãos, isso denota orgulho espiritual. Lúcio, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar o grupo sem coordenador? Deixa. Ele não vai ficar sem coordenação, irmão. Irmã, ele não vai. Não vai. A obra é de Deus, não é do homem, gente. Vamos parar com isso. Vamos parar de humanizar aquilo que é divino. Deus, ele veio humanizar o divino e veio divinizar o humano. Sim, claro. Mas, irmãos, a obra é dele. A obra é dele. Ou então, aquele pregador, eu sou o cara do fogo, aí não participa de nada, chega só perto da hora da pregação, ou então ele vai pro grupo, ele só vai no dia que ele vai pregar, ou no dia que ele vai fazer alguma coisa no grupo, caso contrário, não, tá tudo certo, alguém vai estar lá, né? Já gastei demais minha vida lá, já me gastei demais lá, tô aposentando no espírito já. Orgulho espiritual. Quando eu vou, a graça acontece. Aí é só eu não ir que acontece essa bagunça. Orgulho espiritual. Cuidado. Ou então, a pessoa está ali naquele ambiente de oração, ela tem que falar alguma coisa, porque senão não é ela. Aí ela tem que falar. Mesmo que sem discernimento nenhum. Ela vai e fala. Orgulho espiritual. Isso seria coisa de falar? Não. Mas é o que acontece. Triste isso, né, irmãos? Chega a me dar um desgosto quando eu tenho que falar esse tipo de coisa. Vocês não imaginam quanto. Não, Lúcio, que você é um pregador do fogo. Não. Eu sou um miserável pregador que Deus escolheu em sua infinita misericórdia. E que Ele me usa do jeito que Ele quiser. Mas que jamais eu vou mascarar aquilo que está mascarando, que as pessoas querem mascarar. Eu vou ser verdadeiro como Deus me ensina a ser verdadeiro, porque Cristo é verdade. E o amor, ele não esconde a verdade. E a verdade liberta. O próprio Jesus disse isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O poder da verdade, da autenticidade, ela tem um poder libertador em Deus. E quando se vive isso de forma autêntica, Deus é capaz de transformar realidades. Aí a gente entra no último critério, na última coisa aqui que Deus me deu a graça de discernir quando eu escrevi esse artigo. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito, dos critérios humanos e mundanos, transforma para os critérios divinos. É aquilo da inovação e renovação, né? De querer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Não, a igreja tem que ir para o mundo. Evangelização é isso. É o que o Papa Francisco tem falado, né, da igreja em saída. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, não é igreja de saída, ué. Isso é o mundo entrando. É o mundanismo entrando. E o Papa Francisco condena esse espírito de mundanismo veementemente. Né? Bem, algumas outras coisas assim, né? A gente lê, a gente não entende muito bem assim, algumas coisas do Papa Francisco, e aí dá chance para alguns deturparem a fala dele, né? E aí surge esse monte de alvoroço atrás de uma fala de Francisco, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesse critério não. Que isso aí é papo de gente grande, eu sou pequeno demais para falar um trem desse. Agora, que a renovação carismática tá numa onda de critério humano, gente do céu, a coisa tá feia. Desculpem, senhores lideranças, líderes, coordenadores de ministérios, ministros.
né, pessoas importantes, a gente tem usado um pouco de critério humano, né, em algumas coisas, e mundanos também, né? Sabe? Não enxerga o demônio onde não tem, ou não enxerga o demônio em lugar nenhum. Falta de critério. É critério mundano ou critério humano. Os dois extremos, né? E isso é mal do Ocidente, né? Do lado do Ocidente. Entra-se aí em dois extremos. Ou vê o demônio em tudo, ou não vê o demônio em nada. Não tem coerência, não tem discernimento, não enxerga com o olhar espiritual das coisas. Gente, o diabo ele é como um leão que ruge, pronto para devorar o primeiro que se distrai. Ele é um cachorrinho muito bravo, mas ele só morde se chegar perto dele. Acontece que ele não dorme, ele é paciente, ele é estrategista, ele é astuto, ele é perseverante, com essa catolicaiada, um monte, uma catolicaiada num grau aí ao cubo. Não é. O diabo é estrategista, paciente, astuto, perseverante, maquinador ao extremo. Ah, Deus do céu. Não é à toa que Jesus dizia, né? Sede prudente como os pombos. E astutos como a serpente. Usa isso em prol do evangelho. A gente tem que sair desses critérios humanos aí, sabe? Não, isso não tem problema não. A gente está em outros tempos. E Deus? Ele é outro Deus também? Que ele se enquadra às épocas? Critérios mundanos e humanos precisam se transformar em critérios divinos. A gente precisa largar a mão de querer interpretar a Bíblia ao nosso bel prazer e a nosso favor. Tá precisando aí adquirir um pouquinho aí de simancol, como dizia minha mãe. Enfim, irmãos, critérios humanos a gente usa para as coisas humanas. Dai a César o que é de César, mas a Deus dá aquilo que é dele. A César o que é de César, o que cabe só coisas humanas do jeito humano. A Deus a gente tem que dar aquilo que é de Deus. Jesus nessa hora, junto com os irmãos aqui que estão ao vivo e com aqueles que futuramente vão acessar esse vídeo, Senhor, quer no YouTube, quer no Facebook, eu quero lhe pedir, Jesus, um batismo no Teu Espírito Santo e fazer valer, Senhor, essa transformação. Eu quero me deixar transformar, Senhor, por dentro. Transforma-me, Senhor. Transforma a minha mentalidade. Se a minha mentalidade ainda tem critérios humanos e mundanos, Senhor, transforma pela força do Teu Espírito Santo, Senhor, em critérios divinos, para que eu possa lhe respeitar, eu possa ter temor, levar a bom termo aquilo que o Senhor me confiou, talvez enquanto pastor de almas, talvez pastor de um pequeno rebanho, que seja a família, mas Jesus, independente disso, que eu seja, Senhor, uma boa ovelha, que eu tenha critérios divinos para pautar a minha vida, que o Senhor me dê a graça nessa hora de ser batizado no Espírito Santo de forma genuína, a ponto de procurar amadurecer a cada passo e não retroceder a cada conquista.
Me faz, Senhor, chegar à maturidade espiritual nessa hora. Transforma o meu coração, Senhor. Converte o meu coração das inovações que eu quero trazer, Senhor, que muitas vezes nem condizem com a minha fé católica. Mas eu quero inovar, eu quero chamar atenção, eu quero fazer a coisa acontecer. E muitas vezes eu deixo a renovação em troca da inovação. Ah, Jesus, vem com teu Espírito Santo nessa hora e batiza-me, Jesus. Tu que és o batizador, vem e derrama, Senhor, uma porção redobrada do Teu Espírito sobre toda a renovação carismática católica, em todas as suas instâncias de liderança, em todas as suas instâncias de discernimento, mas particularmente, Jesus, a mim que faço parte do movimento, eu preciso estar no mesmo Espírito que levantou o movimento. Eu não posso, Senhor, me deixar guiar por falsos raciocínios, por falsos critérios. Não posso me deixar levar, Senhor, pelos meus próprios conceitos, pelos meus próprios pensamentos, pelos meus achismos, pelas minhas opiniões. A igreja tem a própria opinião dela há 2000 anos. E o Senhor tem a Sagrada Escritura que me dá, expõe a tua opinião acerca das coisas. A minha opinião, Jesus, nada vale. A tua opinião, sim, vale muito, porque é a opinião que dá certo. Faz-me, Senhor, ser dócil. Faz-me, Senhor, dócil às tuas inspirações, emoções dentro do movimento. Me faz, Senhor, viver realmente a cultura de Pentecostes. Tendo esse Pentecostes pessoal, dentro de forma pessoal, vivido, vivenciado e testemunhado, dentro do meu grupo de oração, que eu me apaixone pelo meu grupo de oração de forma real, autêntica, Senhor, como uma obra tua, o ministério a qual eu sou responsável, enquanto coordenador de ministério, que eu seja responsável com as ovelhas que o Senhor me confiou ali. Senhor, em outros ministérios de oração por cura e libertação, ministérios de crianças, ministério de fé e política, Senhor, me faz servo, me faz um servo responsável por tuas ovelhas, se assim eu sou liderança. Mas acima de tudo, Jesus, me faz acolher as tuas inspirações dentro do movimento. Me faz acolher e recolher, Senhor, aquilo que realmente é a tua vontade através das instâncias de liderança. Porque ninguém faz tudo à revelia ou para agradar alguém, Jesus, a não ser você. Estamos todos a serviço teu e nós precisamos aprender a te servir de um jeito certo, do jeito correto, do jeito que o Senhor ensinou, do jeito que o Senhor inspira, do jeito que o Senhor nos ensina até hoje a fazer. Ah, Jesus, nos ensina a ser igreja na igreja, através deste movimento que o Senhor levantou pela força do seu Espírito Santo dentro da igreja católica, apostólica, romana, igreja que é mãe e mestra da verdade. Conduza-me, Jesus, a estar sempre dentro desta barca, mas que eu não perca o remo da renovação carismática católica que me faz igreja dentro da igreja. Ajuda-me, Senhor, a levar este direcionamento a bom termo, para quando chegar no dia 31 de dezembro deste ano, estar pronto para viver o tema do ano que vem, porque fui transformado onde eu precisava ser transformado pela renovação do meu espírito. Muito obrigado, Jesus, por este movimento. Obrigado por estes mais de 50 anos no mundo inteiro, manifestando a sua grandeza, o seu poder através do Espírito Santo para nós. Obrigado, Senhor, por este movimento que me faz igreja na igreja. Obrigado, Senhor, pelos coordenadores que me dirigiram tão bem até chegar aqui. Obrigado também por aqueles que não me coordenaram, não me fizeram ovelha da forma como um bom pastor faria. Obrigado até mesmo, Senhor, pelo contra-testemunho de muitos coordenadores que eu conheci, que eu fiz parte da vida e que fizeram parte da minha vida, nesse caminhar de 23 anos dentro da renovação, Senhor. Muito obrigado pelos deslizes, pelos tropeços, pelos contra-testemunhos que me ensinaram a não fazer as mesmas coisas, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque mesmo quando eu caí, dentro do movimento, pessoas maduras me fizeram erguer-me em Ti, Senhor. Me direcionaram para me erguer em Ti. Outras me derrubaram e fizeram questão que eu ficasse no chão, e por Tua misericórdia não fiquei.
porque ali haviam pessoas com discernimento que me ajudaram a pegar na tua mão de novo. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o Senhor por toda a graça que o Senhor deu nesses mais de 50 anos. Queira o Senhor que Ele continue, até onde o Senhor determinar que Ele continue, a levar almas para Ti, fazendo-as igreja na igreja, não fora dela. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Irmãos, eis o direcionamento do ano de 2020 da Renovação Carismática Católica. Assim como no outro vídeo de quinta-feira, eu vou deixar também o link, né, nos comentários, aqui ou mesmo na postagem do Facebook e nos comentários do YouTube, eu vou deixar o link do artigo para que você possa ter uma visão mais detalhada do artigo, da forma como ele foi escrito, né? E ali você pode tirar suas próprias conclusões, seguir ali as diretrizes que Deus assim colocar no teu coração a partir da leitura e do bom entendimento do artigo, tá bom? Que fique bem claro que eu procuro embasar sempre os meus artigos dentro da palavra de Deus, do pensamento da igreja e não do meu pensamento particular. Eu muitas vezes coloco aquilo que Deus me dá a graça de poder enxergar quando em missão. Deus me dá, me faz ver coisas que eu não gostaria talvez de vê-las, né? Mas que Ele me deu a graça em 20 anos de pregação, de ministério de pregação, em ver, né, cada vez, muitas vezes me escandalizando, mas guardando para mim o escândalo e transformando talvez em pregação as coisas que eu via errada, tanta gente agindo errado, quantos contra-testemunhos eu não vi, não presenciei, quantos outros eu acabei não ouvindo, mas também ajudando as pessoas que partilharam comigo essa situação e acabaram superando, graças a Deus. Irmãos, o Antônio Lúcio é somente um servo. E eu gosto sempre de dizer isso. Talvez o miserável pregador, como eu sempre falo aqui, e eu falo isso de uma forma muito séria, muito honesta, né? Eu me sinto um miserável, e não no sentido estrito da palavra, como alguns já vieram tentar me corrigir, mas isso nunca vai mudar. Eu sou um miserável pregador, mas a misericórdia de Deus alcançou a minha miséria. Eu sou miserável por causa da minha miséria humana, não por causa da misericórdia de Deus, não por causa daquilo que eu faço para Deus. Não, é porque eu sou um miserável, uma pessoa miserável, que alcançou a misericórdia de Deus e fui alcançado por esta misericórdia. Alcancei e me deixei alcançar por ela. E por isso Deus me deu a graça deste novo apostolado, deste novo jeito de servi-lo através da sua palavra, mas que me faz cada dia mais responsável, né, por levar a palavra dele. Irmãos, é responsabilidade. É uma responsabilidade tremenda. E sei que quando chegar no dia de prestar contas com Deus, eu vou prestar contas daquilo que eu falei demais e daquilo que eu falei de menos. Eu vou prestar conta com Ele. E eu vou ter que admitir que eu errei, mas também eu vou me alegrar muito quando eu descobrir que eu também acertei. O obediente não peca, dizia São Francisco de Assis. Deus abençoe você, sua vida, seu final de semana. Se você já foi para a missa, louvado seja Deus, que já teve a liturgia aí dominical. Mas se não foi, e você não está no grupo de risco, vai para a Santa Missa, não esqueça da sua máscara, se possível um álcool em gel a tiracolo, mas dentro das igrejas hoje, graças a Deus, também tem muitas igrejas, muitas paróquias têm aí seus cuidados e deixam lá um pedal para você também passar álcool em gel ao chegar e ao sair, né? Então, façamos a nossa parte, que Deus faz a dele. E voltemos ao normal com uma outra mentalidade, transformada pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe você. Até terça-feira, às 17h30, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.